Bonjour, bonsoir, sejam todos bem-vindos oficialmente ao nosso projeto Mimeses, esse projeto super ambicioso de fazer um voo panorâmico pela história da literatura ocidental, com pausas específicas, tendo como guia um grande crítico literário, que é o Erich Auenbach, e o seu livro Mimeses. No último vídeo, onde eu apresentei o projeto para vocês, eu já comentei um pouco sobre o capítulo 1 de Mimeses, onde o Erich Auenbach coloca em contraposição alguns capítulos do Antigo Testamento da Bíblia e a Odisseia do Homero. E lá ele explica que a Odisseia é um texto muito bem construído, literariamente falando. Ele é um texto semanticamente muito rico, as construções gramaticais super complexas, e os personagens e as situações nas quais eles estão inseridos super bem detalhados. Enquanto na Bíblia nós temos um texto muito mais pobre gramaticalmente falando e personagens pouco descritos. Só que, apesar disso, o texto da Odisseia é como se fosse um lago muito extenso, só que raso, e o texto da Bíblia, um poço cuja entrada é pequenininha, mas o fim é a perder de vista. Você pode passar a sua vida inteira lendo os textos bíblicos e mesmo assim não chegar a exaurir o conteúdo e as possibilidades de interpretação que existem ali. Só que no vídeo de hoje eu quero explicar um pouco mais os detalhes técnicos do projeto, porque muita gente chegou, estou muito feliz. Nós estamos com quase 600 alunos nesse projeto, eu espero realmente que vocês fiquem até o final com a gente. Então algumas pessoas estão perdidas, porque nós já começamos a leitura da Odisseia na segunda-feira, a maior parte de vocês já está com o livro e a tradução indicada em mãos, mas vocês conversam muito, né? Vocês falam demais. Então, as pessoas já recomendaram vários livros de apoio, Gênesis, que nós faremos depois de terminar a Odisseia. Eu quero que você pegue o cronograma disponibilizado para você, seja lá no grupo do Telegram, seja na plataforma da Academia Bocó, caso você faça parte da Academia Bocó, e eu quero que você siga aquele cronograma direitinho, sem maiores pretensões. As únicas duas recomendações externas que eu, Débora, fiz, as recomendações do pessoal lá no grupo estão assim, borbulhando, fervilhando, mas as recomendações que eu fiz e que eu acho que te ajudarão na leitura é o podcast Noites Gregas, que você pode ouvir enquanto você estiver fazendo uma atividade física, enquanto você estiver lavando uma louça, até mesmo tomando banho. Podcast maravilhoso, gratuito, sensacional, que faz uma contextualização dos mitos gregos, uma contextualização divertidíssima, e também fala um pouco sobre Homero, fala um pouco sobre a Guerra de Troia e o contexto do qual a Odisseia é extraído. E a segunda recomendação que eu fiz foi um excerto só do livro da mitologia, uma enciclopédia que é também boníssima. Se você tiver a oportunidade de comprar, não deixe de comprá-la. E nesse texto específico que tem dentro desse livro, lá nós temos um resumo da Odisseia, um resumo ilustrado, com várias referências. Enfim, é super divertido, o livro da mitologia tem essa proposta de ser acessível e ser didático, e é uma leitura bem rápida, porque a explicação que tem lá é uma explicação simples e fácil. Então foram essas duas recomendações que eu fiz de leitura durante o segmento ali do cronograma da Odisseia. Deixe aí os outros textos de apoio para você ler quando você tiver um tempo, se você conseguir adiantar a leitura um pouquinho, porque senão você vai se embananar todo e não vai conseguir começar os livros. E para vocês também começarem a entender como que as referências que são citadas pelo Homero durante a leitura aparecerão de forma natural para vocês à medida que vocês forem se inserindo nesse contexto de Grécia Antiga, nesse contexto de Grécia Clássica e tudo. Então, todas as referências que existem dentro da Odisseia são referências culturais, porque esse aqui é o primeiro livro já escrito da história. Então, não tem muita coisa para ser referenciada igual os livros mais modernos. Então, eu não quero que vocês se sintam assim, deslocados caso vocês não conheçam um nome, caso vocês não conheçam uma história. Pode ficar tranquilo. Invariavelmente, à medida que você for entrando cada vez mais nesse mundo da Grécia, essas referências passarão a ficar claras. Bom, você provavelmente agora está vendo na sua tela o texto da Odisseia, a tradução do Frederico Lourenço, mas uma tradução que não é a tradução da Penguin, é a tradução de Portugal. Porque a Penguin não disponibilizou o livro MOB dessa Odisseia pra gente, sabe-se lá por que cargas d'água. Então eu queria comprar o MOB para fazer a leitura com vocês.
Mas como a gente não tem, a gente vem dessa digitalização desse PDF mesmo, mas tá tudo bem, porque eu só vou ler aqui com vocês alguns trechinhos, e isso a Lei de Direitos Autorais me permite. Então vamos lá, abra o seu livro, pegue alguma coisa para anotar. Vocês sabem que eu uso meu tablet para anotação como se fosse um caderno, mas o modelo do tablet não é importante. Eu vou deixar na descrição aqui, porque vocês sempre me perguntam, mas o que é importante é você ter um caderno e um lápis. Basta um lápis. O resto é frufru que mulher gosta de usar. Mas o que é importante é que você faça uma leitura ativa. O que é importante é que você vá marcar com Homero pedindo a inspiração das musas. Ele diz, fala-me, musa. Esse pedido de inspiração das musas você encontrará em todos os poemas, em todas as poesias épicas que você começar a ler daqui para frente. É como se o poeta não conseguisse escrever aquela poesia sem ter a inspiração das musas, sem ter a inspiração desse delírio divino, que é o delírio divino provocado pelos deuses, que te faz ter esse ímpeto de escrever. Não basta a técnica, você precisa ter esse contato direto com os deuses. Lá para frente nós vamos descobrir que a musa especificamente, ela é também uma figura mitológica, ela também está envolvida nos entreveros ali divinos dos gregos do Olimpo, mas para a gente basta saber que ela é essa fonte de inspiração. Então fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou. Homem astuto aqui é Ulisses de Mil Ardis. Vocês perceberão que cada personagem começa a ter características próprias. E cada personagem começa a ser referenciado sempre da mesma forma. Isso é recorrente nos textos homéricos e, à medida que vocês forem lendo, vocês começarão a pegar essas referências de forma mais fácil. Eu sei que é difícil no início, quem meu Deus do céu, quer esse homem astuto, mas depois, com o tempo, vai ficando mais fácil. Que tanto vagueou depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. Então, nós já sabemos que Ulisses destruiu a cidade de Troia, ou seja, esse poema já se passa em um período depois da Guerra de Troia. Isso é muito importante porque a Guerra de Troia ela será um elemento central aqui em todas as histórias da Grécia Antiga, da Guerra de Troia. A eles, embora o quisesse, não logrou salvar. Esse texto aqui já está contando para a gente também que nessa altura do campeonato, quando a gente conhece Ulisses, ele já viu muitos povos, ele já conheceu muitos espíritos, ele já passou por muito sofrimento no mar e ele tentou levar os seus companheiros em segurança para casa, mas ele não conseguiu. Ou seja, nós já encontramos Ulisses em um ponto da narrativa mais adiantada. Ele já venceu a Guerra de Troia, ele já destruiu a cidade e ele já passou por esses negócios aqui todos. Não, pereceram devido à sua loucura, insensatos, que devoraram o gado sagrado de Hipérion, o sol, e assim lhes negou o Deus o dia do retorno. Destas coisas, fala-nos agora, ó deusa, filha de Zeus. Os companheiros de Ulisses não pereceram por culpa do Ulisses, pereceram porque foram insensatos, a sua própria loucura, porque eles devoraram o gado sagrado de Hipérion, o sol. Isso aqui nós vamos ficar sabendo depois, lá na frente, como que isso aconteceu, mas o poeta já está adiantando que todas essas coisas, nessa altura da narrativa, já se deram, ou seja, Ulisses já perdeu todos os seus companheiros, quer seja por culpa do próprio Ulisses, quer seja por culpa dos companheiros. Então, conte-nos sobre tudo isso, ó musa, filha de Zeus. Conta pra gente, conta a fofoca aí, qual que é a história que aconteceu com Ulisses. Nesse tempo, já todos quantos fugiram à morte escapada se encontravam em casa, salvos da guerra e do mar. Só aquele que tanto desejava regressar à mulher, Calipso, Ninfa, os heróis da Guerra de Troia já estavam em casa. Quer dizer, os que não morreram, né? Os heróis gregos já estavam em casa. Os que não morreram, menos um, só aquele que tanto desejava regressar à sua mulher, esse estava preso pela ninfa divina Calipso, que é divina entre as deusas, que estava guardando na sua ilha, uma ilha que tem várias grutas,
porque ela queria que Ulisses se tornasse o seu marido. Então, o único que queria realmente voltar para casa, realmente voltar para os braços da sua esposa, foi o único que não conseguiu. Ele estava preso na ilha da Calipso. Então, assim que a gente encontra Ulisses na Odisseia, ele já passou por muita coisa e ele se encontra naquele momento preso lá naquela ilha, perdido no meio do mar. Mas, quando chegou o ano, depois de passados muitos outros, no qual decretaram os deuses que ele a Ítaca regressasse, Ítaca é a cidade, é a ilha onde ele tem a sua casa. Nem aí, mesmo entre o seu povo, afastou as provações. E todos os deuses se compadeceram dele, todos menos Poseidon, e até que sua terra alcançasse, o deus não domou a ira contra o divino Ulisses. Então, aqui também já sabemos da fofoca que Ulisses conseguiu, de alguma maneira, irritar o deus Poseidon, pode escolher a forma que você prefere falar. Mas ele não conseguiu aplacar a ira desse deus, porque nós saberemos lá mais tarde que ele acaba ferindo um dos seus grandes filhos, que é o Ciclope Polifemo. E por falar demais, é sempre por falar demais que Ulisses se ferra aqui nessa história. Mas para longe se afastara Poseidon, para junto dos etíopes. Desses etíopes divididos, mais remotos dentre os homens. Uns encontram-se onde nasce, outros onde se põe o sol. Olha só, o deus Poseidon tinha ido lá para a Etiópia. Para lá se afastara Poseidon, para deles receber uma hecatombe de carneiros e de touros, e aí se deleitou no festim. Aqui tem uma das características interessantes das histórias de Homero, ressaltada pelo Auenbach, o fato de que os deuses sempre têm a sua localidade descrita pelo poeta. Então, apesar de ser um deus, e em tese ser todo poderoso e material e essas coisas todas, o poeta, ele nos conta que o Poseidon estava bravo com Ulisses, mas naquele momento específico, ele estava lá na Etiópia, então ele não é onipresente. Ele estava lá na Etiópia, recebendo ofertas e hecatombes dos etíopes, e como a Etiópia tinha uma extensão de terra muito grande, ele tinha que ir de leste a oeste, ou seja, ele demorou muito tempo lá na Etiópia. Então foi porque o deus que estava irado com Ulisses se afastou naquele momento do Olimpo, e não ficou percebendo as coisas que aconteciam ali no Mediterrâneo, que o resgate do Ulisses pôde ser feito. Essa descrição aqui, ó, de onde vai, para onde vem um deus, acontece frequentemente e é uma das coisas que você jamais encontrará na Bíblia. De onde vem, para onde vai, o que está fazendo, por que ficou bravo, qual que é o motivo da ira do Poseidon, não. Na Bíblia, jamais o Deus dos Hebreus terá sua localização tão bem descrita. Quanto aos outros deuses no palácio de Zeus Olímpio se encontravam reunidos, vamos passar. E o primeiro a falar foi o pai dos homens e dos deuses, Zeus. Pois ao coração lhe vinha a memória do irrepreensível Egisto. Tem até um ponto de interrogação aqui feito por quem digitalizou o PDF. A quem assassinaram Orestes, filho de Agamenon, a pensar nele se dirigiu assim aos outros imortais. Você não precisa saber quem que é Egisto agora, entendeu? Você não precisa saber que ele assassinou Orestes, quem que é Agamenon. Fica tranquilo. Essa história aqui do assassinato do Agamenon, porque o Agamenon era um cara não muito legal e a própria esposa, a Clitemnestra, maquinou ali junto com seu amante, o Egisto, o seu assassinato, e aí depois, posteriormente, o filho do Agamenon vai levar a cabo essa vingança. Isso aqui, eventualmente, você vai saber disso, mas é sobre essa história que os deuses estão lá fofocando naquele momento em que o Poseidon se afastou para a Etiópia. Vocês estão vendo que a narrativa é sempre muito bem descrita. Você sabe onde que cada coisa está localizada, onde cada peça está, como se fosse um tabuleiro de xadrez e cada peça tivesse uma piada. Então, eu tenho Ulisses na ilha de Calipso, vai lá, o poeta te descreveu ele aqui. Eu tenho o Poseidon, que estava impedindo que ele fugisse lá na Etiópia, então Poseidon está aqui. E agora eu tenho Zeus em um conselho lá no Olimpo, e eu sei que eles estão
fofocando sobre a história do Egisto, do Agamenon, da Clitemnestra e de toda essa história aí de vingança que depois, posteriormente, será objeto de uma peça muito famosa do Ésquilo, que se chama Orestia, que eventualmente isso aqui também estará na nossa lista de leituras aí em algum momento, seja na Academia Bocó, seja nas nossas leituras conjuntas, enfim. Olha o que Zeus diz. Vede bem como os mortais acusam os deuses. De nós, dizem, provém as desgraças, quando são eles, pela sua loucura, que sofrem mais do que deviam. Como agora Egisto, além do que ele era permitido, do Átrida desposou a mulher, matando Agamenon, à sua chegada, sabendo bem da íngreme desgraça, pois lhe tinham preditos mandarmos Hermes, o vigilante e matador de Argos, que não matasse Agamenon, nem lhe tirasse a esposa, pois pela mão de Orestes chegaria a vingança do Átrida. Quando atingisse a idade adulta e saudades da terra sentisse, assim lhe falou Hermes, mas seus bons conselhos o espírito de Egisto não convenceram. Agora pagou tudo de uma vez. Olha só, Zeus já te contou a história. Ele já te contou que a teodiceia dele, ou seja, a vingança, teodiceia, ou a justiça divina, é uma justiça meio esquisita, né? Existe um livre-arbítrio, mas não existe. Ele diz que os mortais ficam falando que as culpas das tragédias deles são dos deuses, e são mesmo, porque quem macunou ali a guerra de Troia foram os próprios deuses, ela só acontece por força divina. Os humanos ficam aí falando que a culpa é nossa, mas na verdade, olha o caso desse desgraçado desse Egisto. Ele, além do que lhe era permitido, pegou a mulher do Átrida, que é o Agamenon, filho de Atreu. Eles sempre usam essas expressões assim. Então, se você é filho de Atreu, você é o Átrida. O Zeus, que é filho de Cronos, é o Cronida. E vocês vão se acostumar com isso também. Pegou a mulher do cara, matou o cara. E ele sabia que ele não podia fazer isso, porque Zeus tinha enviado um deus, que era Hermes, para avisar para ele, Egisto, é o seguinte, se você fizer isso, o filho do Agamenon, quando chegar a idade adulta, vai te vingar. Não faça isso. Ele foi lá e fez. Então Deus virou para ele, um dos deuses virou para ele e falou assim, olha, se você fizer isso, isso vai acontecer. E ele foi lá e fez assim mesmo. Vocês conseguem imaginar alguma situação na Bíblia onde um recado divino é dado diretamente por Deus e não através da mão de profetas, diretamente por um Deus, e a pessoa simplesmente não finge que não viu, finge que não ouviu aquele Deus? É praticamente impossível você encontrar isso no Deus dos Hebreus. Você encontrará as pessoas não acreditando na palavra dos profetas, mas sempre que Deus aparece, ele aparece com uma força muito envolvente e é praticamente impossível você não cumprir a vontade divina. A Zeus respondeu a Atena, a deusa de olhos garços. A descrição da Atena é sempre essa, né? A deusa de olhos garços. Garços, no caso aqui, na outra tradução, é esverdeados. Eu achei melhor. Mas em outras traduções é cinza. Então ela tem esses olhos de cigana dissimulada. Pai de todos nós, mais excelso dos soberanos. É verdade que esse homem teve a morte que merecia, e que pereça qualquer outro que igual coisa fizer. Mas arde-me o espírito pelo fogoso Ulisses, esse desgraçado, que longe dos amigos se atormenta numa ilha rodeada de ondas no umbigo do mar. É uma ilha frondosa, onde tem sua morada a deusa, filha de Atlas, de pernicioso pensamento. Esse que do mar conhece todas as profundezas e segura ele mesmo as colunas íngremes que céu e terra separados mantêm. Gente, olha essa construção aqui que o Auenbach chama atenção pra gente, olha só. A Atena vai chamar a atenção de Zeus para os sofrimentos do pobre Ulisses. Então ela fala, é mesmo, Zeus, que coisa, né? Que se ferre quem fizer coisa parecida, e a culpa não é nossa. Mas olha a situação do Ulisses. Ulisses tá longe dos amigos, em uma ilha rodeada. Essa ilha é frondosa, olha a descrição. E nessa ilha mora a deusa filha de Atlas. Ela tem que contar também de quem que a
ninfa Calipso é filha. Ela é filha de Atlas, um titã de pernicioso pensamento. Até a classificação do Atlas é feita. Então, eu tenho aqui uma sequência, olha só. Eu tenho Ulisses, que está preso na ilha de Calipso. A Calipso é filha de Atlas. Atlas é pernicioso. E ele segura a terra. Segura o firmamento, né? Acho que é uma palavra melhor. Segura o firmamento. Que é a lenda de Atlas, né? Vocês vão se lembrar ali, a lenda de Atlas é famosa, dele segurando a terra e tal. Olha a sequência de descrição. É como se o poeta pensasse, nada pode ficar sem ser descrito, nada pode ficar obscuro, nada pode ficar nas entrelinhas. Eu tenho que dizer até a exaustão tudo que se refere àquele contexto específico. Sua filha retém aquele homem desgraçado e sempre com palavras implorantes e suaves o encanta, para que Ítaca o vide. Mas Ulisses, desejoso de no horizonte ver subir o fumo da sua terra, tem vontade de morrer. E o teu coração não se comove, Olímpio? Não foi Ulisses quem, junto às naus dos argivos na vasta Troia, sacrifícios te ofereceu? Contra ele te encolerizas, ó Zeus. E em resposta, a filha falou Zeus, que comanda as nuvens. Que palavra passou além da barreira dos teus dentes? Essa frase que sempre será repetida, eu acho ela ótima. Que palavra passou além da barreira dos seus dentes? Como me esqueceria eu do divino Ulisses? Divino Ulisses também, o divino é sempre um adjetivo usado para Ulisses. Ele parece ser um cara bem bonito, que atrai as mulheres e tal. Cujo espírito sobreleva ao de qualquer outro homem e aos deuses imortais, que o vasto céu detém. Nunca faltou com sacrifício, mas Poseidon, que cerca a terra, sem tréguas lhe opõe por causa do Ciclope, já contei para vocês, a quem Ulisses cegou a vista, o divino Polifemo, que mais força tem entre todos os ciclopes. Foi a ninfa Tosa, de novo, ele está contando aqui a história, que lá na frente o próprio Ulisses vai contar, de como ele cegou o ciclope Polifemo. E aí, Zeus vai começar a contar quem que é a mãe do Polifemo. Olha, a mãe do Polifemo é a ninfa Tosa, que o deu à luz, a filha de Forces. A ninfa Tosa é filha de Forces, aquele que rege o mar nunca vindimado, depois de se unir a Poseidon em côncavas grutas. Então, Tosa, Poseidon, mais Tusa, que é uma ninfa do mar. Olha quanta coisa a gente sabe desses caras. Se uniram e deu origem ao Polifemo, que é um ciclope. E a gente também sabe que essa ninfa Tusa é filha de Forces. Desde esse dia, Poseidon, o deus que faz tremer a terra, embora sem matar Ulisses, fala-o vaguear para longe da pátria. Mas nós aqui, presentes, acordemos o seu regresso, e Poseidon deixará a sua ira, contra todos os imortais, a sua revelia, só contra todos, lutar não conseguiria. Então Zeus acata o pedido de Atena, nesse breve despacho que a Atena fez com ele, e diz que, olha, vamos aproveitar que o Poseidon tá ali na Etiópia, vamos atender esse pedido e vamos libertar Ulisses. Por quê? O Poseidon, ele é forte, mas ele não é dois. Então, contra todos os deuses imortais, ele não vai querer se indispor. E Poseidon e Zeus estão sempre no entreveiro, assim, porque a gente tem Zeus representando o céu e o Poseidon representando o mar. E na simbologia, nós veremos como essa dualidade entre céu e mar se apresenta de forma recorrente, o mar sempre significando aquele lado mais caótico da existência, e o céu sempre representando aquela necessidade de ordem, de imposição de ordem, que é o que advém dos deuses especificamente. Bom, eu acho que deu para vocês sacarem como que eu faço os meus fichamentos. Sim, meu livro fica todo riscado desse jeitinho aqui mesmo. Eu sou riscadora de livros, eu não tenho dó de livro, muito menos livro que não é edição super, hiper, master, blaster bonita.
Então, essas edições da Penguin, nem a orelha tem. Aproveita isso para destruir o seu livro mesmo, para fazer dele um livro lido. E aí, mais para frente, você compra um livrinho bonitinho só para manter a capa dele ali e passar para frente para as próximas gerações. Eu sei que vocês também têm essa necessidade. Vocês gostaram de fazer esse fichamento aqui comigo? Se tiverem gostado, me deem o feedback, vai que eu resolvo fazer ali para os próximos. Mas não se esqueçam que eu também estou disponibilizando para vocês, junto desse fichamento, o fichamento completo que eu faço à mão aqui. Minha letra é um pouquinho ilegível, vão pedir para os monitores digitarem esse fichamento, mas já também dá uma ajudada na leitura de vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês sigam com a gente no Projeto Mimeses daqui até o infinito. Um abraço!